Oi, gente, boa tarde. Na última semana eu fiz um post que criou uma polêmicazinha porque eu falei sobre não se preocupar em gasto calórico quando você está treinando. Existem com certeza outros parâmetros muito mais importantes. Então, quando você está com o seu frequencímetro, o seu Apple Watch ou qualquer aparelho que meça a sua frequência cardíaca e o seu gasto energético durante o treino, sem dúvida nenhuma, no momento do treino, o que é menos importante é você se preocupar com o gasto calórico. Se você pensa na atividade física e no exercício como uma maneira de compensar calorias somente, você está sem dúvida muito ultrapassado no que diz respeito a todos os benefícios que o exercício traz para a sua saúde. A gente não pensa mais em exercício hoje só desse ponto de vista da troca calórica. Por que que eu falo isso? Então, por que que eu venho me explicar para dizer que o menos importante é você ver no fim do seu treino quantas calorias você gastou? Porque a resposta metabólica que o exercício traz para o organismo, ela é uma resposta contínua e ela é uma resposta que ela vai se dar de acordo com o tipo de treino que você faz a cada dia dentro da sua estratégia. Então, por exemplo, se você faz um treino de musculação, um treino de força, geralmente esse treino de força, dependendo do padrão que esse treino tenha, ele vai ter menos gasto calórico do que, por exemplo, um treino HIIT, que é um treino de alta intensidade, onde você alcança picos de frequência cardíaca. Então, se você for pensar com a simplicidade de gasto calórico, você vai achar que metabolicamente o treino de musculação ele não está trazendo benefícios para você, quando não é verdade. O treino de musculação ele traz os benefícios do ponto de vista do metabolismo a longo prazo. Então, por exemplo, se você faz um treino de musculação, você está visando a hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular, sem dúvida nenhuma, é a maior ferramenta que a gente tem hoje para melhorar o padrão metabólico de qualquer indivíduo. Porque quanto mais músculo você tem, melhor é o seu metabolismo. Então, pensar no gasto calórico somente numa estratégia de treino e dentro de um dia de exercício é muito raso. O exercício, como eu falei, a gente visa ele no seu benefício a longo prazo e não no seu benefício meramente daquele momento ali que você comeu um bolo e quer gastar aquele bolo que você comeu. Não se pensa mais assim hoje, quando a gente fala de medicina do exercício e do esporte, quando a gente fala de fisiologia do exercício, quando a gente fala de metabologia, a gente não pode mais pensar assim, isso é muito simplista. Então, só para justificar e explicar o porquê que, de fato, contar calorias no seu frequencímetro é o que você tem de menos importante para fazer durante o seu treino, tá? O que você tem de mais importante é entender como que funciona uma boa estratégia de treino. Então, quais são os tipos de estímulos que você vai dar ao longo de uma semana, ao longo de um treino periodizado de 4 a 5 semanas, para melhorar, para ter a evolução do seu condicionamento cardiopulmonar, para ter a evolução da sua composição corporal com ganho de massa muscular e para ter, consequentemente, a evolução do seu metabolismo energético basal. E aí sim, quando a gente fala de metabolismo energético basal, a gente está falando do quão benéfico do ponto de vista metabólico e do ponto de vista principalmente das pessoas que veem a atividade física como uma arma
no controle de peso, aí sim a gente tá falando de uma estratégia voltada para isso. E não só contando as calorias do dia de treino que você fez. Por outro lado, para a parte da nutrição, dos nutricionistas, é muito importante você ter uma noção de quantas calorias você gasta por dia naquele treino. Então, assim, do ponto de vista do exercício, ou seja, do meu ponto de vista, puxando a sardinha para o meu lado, pouco me importa esse gasto calórico ali durante o treino que você está fazendo. Mas do ponto de vista nutricional, é importante você saber quantas calorias você gasta para você poder compensar aquelas calorias dependendo do seu objetivo. Então, por exemplo, se o seu objetivo é emagrecimento, o ideal é que você faça um balanço energético pelo menos empatado. Então, você saber que num dia de treino de musculação, por exemplo, você gasta 350 calorias, você controlar ao longo do seu dia a quantidade de calorias que você vai ingerir, empatando com isso aí, é interessante para a pessoa que está no processo de emagrecimento. Fazer um balanço energético positivo para aquele que está visando hipertrofia muscular também é importante. Então, a pessoa saber que ela gastou X calorias e ela consumiu um pouco a mais do que aquilo, principalmente no macronutriente que é a proteína, para essa pessoa poder ter uma melhor resposta na hipertrofia muscular, também é importante saber isso. Então, eu não estou dizendo que caiu por terra contar calorias, de forma alguma. Ela é boa para a parte nutricional, do controle nutricional e do balanço energético que você vai fazer dentro de uma estratégia. Mas quando você está pensando em exercício e atividade física e a transformação metabólica, olhar só calorias, sem dúvida nenhuma, é muito pouco e é ultrapassado pensar dessa maneira.